É uma honra muito grande para mim voltar a essa escola. É mais que uma escola, é o céu na terra. Fui muito abençoado ano passado. Cheguei aqui meio complicado por causa de uma protusão. Não queira nem saber o que é isso. Um pequeno acidente que eu tive na semana anterior, que se agravou quando eu estava me deslocando para cá, para Belo Horizonte. Mas Deus me abençoou muito. As orações dos irmãos, com o serviço dos irmãos. Já saí daqui renovado e muito abençoado, marcado, na verdade, por esse ministério que o Senhor tem confiado a Cris, Nelson. E é uma honra para mim poder voltar e estar com vocês. Eu me chamo Daniel, estou casado há 21 anos com a Selma, tenho 3 filhos. O mais velho se chama Eric, vai fazer 20 anos agora, dia 16 de fevereiro. Estou vendo o semblante meio impressionado de alguns irmãos. Você pensou que eu tinha 20 anos, é isso? Mas não, eu tenho um pouquinho mais de 20. Meu filho vai fazer 20. Mês que vem tem uma menina que vai fazer 18, em maio, e uma menininha que vai fazer 10, em dezembro. Fez 9 agora, dezembro passado. Servimos ao Senhor na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo. Quem conhece São Vicente? Todo mundo conhece São Vicente. Tem alguém de lá? Lá, Santos. Que bom. E cooperamos com o Senhor ali naquela cidade. Mas eu gostaria de pedir a você para abrir sua Bíblia em Apocalipse. Temos um tema mais dirigido, que compartilharemos na parte da manhã, amanhã pela manhã, mas hoje eu quero voltar a meditar, e agora junto com vocês, porque fizemos isso uma vez com a nossa igreja lá em São Vicente. Eu quero rever esse assunto, que é rápido, que é prático, que é muito interessante, na verdade, fundamental para a nossa vida. Nós, os adoradores do Senhor. Apocalipse é um livro maravilhoso que fala do Cordeiro e da sua vitória. Aleluia! Ele é o vencedor. Significa a revelação de Jesus Cristo. No capítulo 1, como introdução, quero ler do verso 1 ao verso 3, que diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aleluia. Capítulo 22 ainda. Os versos 6 e 7 que diz: disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Diga para quem está do seu lado, ele vem sem demora. Aleluia. Eu já encontrei de tudo nesse mundo, inclusive pessoas, irmãos, crentes que temiam ler o livro do Apocalipse. Encontrei uma mocinha uma vez que disse que tinha um medo muito grande de ler Apocalipse. Um receio, uma desconfiança muito grande. Mas é assim como eu disse, é o livro que traz a revelação do Senhor Jesus. E nós precisamos mergulhar nesse livro. Nesta noite, rapidamente, eu gostaria de falar com vocês sobre os últimos acontecimentos e até a sua provável ordem. Nós passamos por dias onde um rumor inquietou muita gente sobre o fim do mundo. Quem já ouviu falar sobre isso? Aí uma previsão, uma data, inclusive pré-determinada, que já passou, inclusive, o mundo não acabou, né? As coisas continuam, mas até antes disso acontecer, Deus já inquietava meu coração, e eu tinha, inclusive, algumas dúvidas sobre as coisas que, como nós lemos nessas duas passagens, devem acontecer, estão para acontecer, e que nós precisamos conhecer e compreender muito bem. Obviamente, falar de fim de mundo ou fim do mundo é até um erro nós fazermos esta afirmação, porque existem fatos que devem acontecer e seguir uma ordem. Eu falei que é o livro da revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o vencedor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele reina. Deus, de fato, é o Todo-Poderoso e Ele rege a história. Deus determinou como a história deve seguir, e de uma forma organizada. Na verdade, o Senhor está conduzindo todas as coisas. E nós, como seus filhos, como adoradores do Senhor, precisamos compreender o tempo em que estamos vivendo. Precisamos pedir que o Espírito de Deus aqueça o nosso coração e nos dê revelação para compreendermos o que Deus está fazendo, o que Deus está prestes a realizar, prestes a fazer, para andarmos, para vivermos de fato em harmonia com o Senhor. Eu costumo dizer que nós não conseguimos andar de uma forma diferente daquela que nós contemplamos diante dos nossos olhos. Nós vivemos, nós andamos, nós procedemos segundo o que temos como visão na nossa vida. Aquilo que de fato enche a nossa mente, enche o nosso coração, aquilo que nós enxergamos, que temos estabelecido como um alvo, como um objetivo, é o que determina o nosso estilo de vida. O teu jeito de viver, teu jeito de andar, de proceder neste mundo, denuncia o alvo que você tem. Aquilo em que os teus olhos de fato estão concentrados. Você já parou para pensar nisso? Por isso é importante nós darmos uma revisada no que as Escrituras falam sobre os últimos acontecimentos e a sua provável ordem. Quero começar o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos conversar sobre 8 pontos. E o primeiro deles está em Mateus 24, verso 14, que eu creio que é a primeira coisa que deve acontecer. Jesus disse o seguinte: seus discípulos perguntaram para ele quando sucederiam aquelas coisas, que sinal eles teriam sobre a vinda do Senhor, sobre o fim dos tempos. No verso 14, Jesus diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá
Primeira coisa que deve acontecer, a evangelização mundial. O evangelho do reino de Deus deve ser pregado, está sendo pregado, será pregado em testemunho a todas as nações. O fim não virá antes do evangelho ser difundido, ser proclamado, ser anunciado a todas as nações. Não importa se o país ou se a nação é fechada, bloqueada, resistente ao evangelho, Jesus afirma que este evangelho, o evangelho do reino, que aponta Jesus como Senhor absoluto, será pregado em testemunho a todas as nações. Eu gostaria de chamar a tua atenção para algo real. Nós vivemos num tempo onde as informações elas correm quase que instantaneamente. Num tempo de tecnologia, de internet, as mais diversas mídias, possibilidade que os seres humanos, que os homens têm de enviar uma mensagem. Quero dizer para você que eu não tenho dúvida nenhuma de que falta pouco para que todas as nações, inclusive as bloqueadas, as fechadas, como nós falamos que existem nações nesse mundo onde o evangelho não chegou. Nós analisamos isso segundo esse conceito que nós temos de igrejas implantadas e com liberdade, mas você precisa compreender que existem lugares onde os irmãos se reúnem em cemitérios, em cavernas, na intimidade, às vezes, de um grupo pequeno, de uma família, sem conhecimento, sem divulgação, sem tornar aquilo público, mas a palavra de Deus está lá. No mês de junho desse ano de 2012, tive a oportunidade de ir pela segunda vez ao Japão. E é impressionante como Deus está trabalhando. Como o evangelho do reino, de fato, vai sendo anunciado, pregado. Vi o testemunho de um pastor japonês mesmo, de origem japonesa, falando em japonês, alguém estava traduzindo ele, e ele dizendo que orou por 50 anos, para ver o que ele estava vendo naquele dia, que era a primeira marcha para Jesus na cidade, naquela localidade onde nós estávamos, de Setoshi. Vários pastores, vários irmãos, brasileiros, japoneses, hispanos, peruanos, e aquele japonesinho dizendo, eu orei 50 anos, e agora os meus olhos podem contemplar. Aleluia! Jesus disse que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Não significa que todos vão se converter, mas significa que todos vão ouvir a mensagem. Todos vão ter conhecimento da mensagem do reino de Deus. Você crê nisso? Segundo, esse segundo ponto, eu disse provável ordem, né? Antes desse segundo tem uma interrogação e depois desse segundo ponto tem outra interrogação. Esse segundo ponto é o arrebatamento da igreja. E eu vou explicar o porquê da interrogação. Aí em Mateus 24, verso 30 e o 31, Jesus disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Coisa maravilhosa. Quem está aguardando esse dia? Quem está esperando esse dia? Aleluia! O arrebatamento da igreja, eu disse que tem uma interrogação antes, que pode ser o segundo ponto, ou o segundo evento, o segundo acontecimento, que é aquilo que Paulo ensina em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 3. Vamos ler juntos. Ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele,
nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa passagem fala da revelação do anticristo. O anticristo fala de um líder mundial que vai estabelecer um novo sistema, uma nova ordem. Sistema político, financeiro, comercial, religioso. É interessante, irmãos, eu coloquei uma interrogação antes do arrebatamento da igreja, porque alguns afirmam que veremos, outros dizem que não veremos. Pode ser que, pelo menos como diz Paulo aqui, que eu entendo em 2 Tessalonicenses, seja revelado, tenhamos a oportunidade de dizer, eu acho que é esse. Você pensa nessas coisas? É bom pensar. Porque, assim como eu disse, Deus determina a história, como ela deve avançar, e são fatos que devem acontecer e que nós precisamos conhecer e compreender bem, porque nos interessa muito. Nós vemos toda a confusão nas nações, como as nações sobem e descem, como a crise atinge aqueles que eram considerados inatingíveis, como de um dia para o outro, coisas espantosas acontecem em todo o mundo. Eu creio que tudo já está sendo preparado para a revelação deste homem, do homem da iniquidade, desse líder mundial que estará a serviço de Satanás, o iníquo. Se nós seguirmos essa ordem, desconsiderando a interrogação, evangelização mundial, a revelação do homem da iniquidade, o arrebatamento da igreja, a segunda interrogação, logo após o arrebatamento que eu coloquei, está em Mateus 24, verso 21. Vamos ler. Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Em Apocalipse, capítulo 3, no verso 10, uma outra referência, a igreja de Filadélfia, Jesus diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E ainda o capítulo 7, verso 14 de Apocalipse. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui nós estamos falando, na verdade, de um tempo de aproximadamente 7 anos de terrível sofrimento, inimaginável sofrimento, radicais mudanças em todo o mundo. Um tempo de extrema influência e operação das trevas, e o tempo também da consumação do juízo de Deus. Você vai lendo Apocalipse e você vai vendo coisas terríveis que estão prestes a acontecer. Nós tivemos em São Vicente, eu não sei quanto foi aqui em Belo Horizonte, um dia de extremo calor, 41 graus e meio. Esquentou aqui? Mas bateu os 41,5. No Rio de Janeiro foram 43 graus. 45? Com sensação térmica de 48 graus. E naquele dia eu me lembrei que está escrito
que o Senhor vai ordenar e um anjo vai derramar sua taça no sol e ele vai aquecer 7 vezes mais. E vai causar chaga na pele dos homens, que blasfemarão contra o Senhor. Pois é justamente esse tempo onde essas coisas devem acontecer. Evangelização mundial, a revelação do homem da iniquidade, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. É o 5º agora, né? Capítulo 19 de Apocalipse. A partir do verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Pois é, meus irmãos, a grande tribulação, e no final dela, a segunda vinda de Cristo, ou seja, o momento quando o Senhor vai matar o anticristo, destruir o anticristo, a besta. Notem que uma sequência: evangelização mundial, revelação do homem da iniquidade, o arrebatamento da igreja, grande tribulação, segunda vinda de Cristo. Próximo, no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do verso 1 até o verso 6, que diz: Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses,
a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui fala do milênio, do reinado de Cristo em pessoa neste mundo e a prisão de Satanás. Você pensa nessas coisas? São fatos determinados pelo Senhor e coisas como nós lemos em Apocalipse, que estão prestes a acontecer. É interessante como vem o Senhor Jesus seguido de um exército. Eu quero estar nesse exército, você quer estar nesse exército? Os santos com ele, que inclusive reinarão com ele nesses 1000 anos. Existem coisas grandes, coisas firmes, coisas maravilhosas determinadas pelo Senhor para nós. Próximo, é o 7º, né? A partir do verso 7 até o 10, do capítulo 20 de Apocalipse, diz o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A grande batalha e a derrota definitiva, a destruição de Satanás, que ficou aprisionado 1000 anos, mas é solto depois desses 1000 anos e sai a seduzir e enganar as nações e reunir as nações contra o Senhor. O último, ainda no capítulo 20, verso 11 ao verso 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Juízo final. E a eternidade. O verso 5 e o 6, como nós lemos, ainda fala sobre isso, né? O 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, os que ressuscitaram nesse período. Bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui está falando dessa outra ressurreição, onde vai de fato acontecer o juízo e posteriormente a eternidade, que é o que nós lemos no capítulo 21 e no capítulo 22. Só revisando: a evangelização mundial, a revelação do homem da iniquidade, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, segunda vinda de Cristo, o milênio, a grande batalha, a destruição de Satanás, o juízo final e a eternidade. Por que nós estamos falando sobre isso? Eu quero concluir dizendo para vocês que o nosso foco deve ser mantido no arrebatamento da igreja. Jesus disse que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Vai ser muito rápido. Paulo afirma que é num abrir e fechar de olhos. Uma piscada como essa que involuntariamente e sem perceber você dá.
muito rápido. Mas eu quero que você medite no que Jesus fala. Evangelho de Mateus, verso 30 e 31. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O verso 31 diz que ele enviará os seus anjos, os quais reunirão dos 4 cantos da terra os seus... Você prestou atenção? Os seus escolhidos. Você sabe o significado de escolhido? Separado, selecionado. Nosso foco deve ser mantido no arrebatamento da igreja. Devemos viver com essa perspectiva, com essa esperança, como se isso fosse acontecer, na verdade, né? Agora, nesse presente momento, neste dia. Escolhido significa selecionado. E é sobre isso que eu quero falar e concluir essa consideração com vocês. Eu creio firmemente, como o Senhor nos tem falado, que basicamente os que amam ao Senhor são aqueles que são os escolhidos pelo Senhor. Aqueles que de fato vivem em intimidade com o Senhor. Aqueles que conhecem ao Senhor. Deus não tem parte com religiosidade, com tradição, com pensamento positivo apenas, com manipulação humana. Deus conhece aqueles que lhe pertencem, aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Deus me fez pensar que amar a Cristo é muito mais que temer o inferno. Eu não sei se você ficou desconfortável lendo essas coisas de Apocalipse, e tem gente que lê essas coisas e fica pensando, puxa, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso levar Deus mais a sério, porque eu não quero estar aqui para ver essas coisas acontecerem, o sol queimando 7 vezes mais, lago, fogo, enxofre, inferno. Eu não quero nem saber dessas coisas, então eu quero me firmar com Deus. Eu quero dizer para você que amar a Cristo é mais que temer o inferno. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Amar a Jesus é muito mais do que ter medo do inferno. Mas aí a gente conhece um outro tipo de gente que deseja o céu ardentemente. As coisas do céu. As coisas maravilhosas reveladas sobre o céu. Mas eu quero dizer para você que nem o medo do inferno e nem o desejo do céu supera ou substitui o amor a Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus fala sobre 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Jesus disse que as prudentes levaram azeite consigo. As loucas não levaram azeite. É interessante que o azeite fala do Espírito Santo. E todas elas tinham lâmpadas. A lâmpada fala da palavra de Deus. Essa junção, associação do Espírito e da palavra é que mantém os nossos corações aquecidos e prepara o nosso caminho para nos encontrarmos com o Senhor. Quem mantém a chama do amor por Cristo acesa dentro do nosso coração é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Alguns podem dizer, eu sou do Espírito, mover do Espírito, mas você conhece as Escrituras? Se você não tem as Escrituras, se você não conhece as Escrituras, se você não lê a Bíblia, você não coloca recursos nas mãos do Espírito Santo para que ele possa mexer com a sua vida. Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Precisamos dar recursos para o Espírito Santo, uma força de expressão, para que ele se mova em nós, e esse recurso é a palavra de Deus. Outros dizem, não, eu sou da palavra, negócio de Espírito. Não. A palavra sem o Espírito, não há revelação,
não há entendimento, não há inspiração. Nós precisamos do Espírito e da palavra. E é interessante que as virgens loucas, as nécias, quando todas elas ouviram um clamor, eis o esposo, se levantaram, viram que as lâmpadas estavam se apagando, foram recorrer às prudentes, dizendo, dá-nos do vosso azeite. Tem gente que vai na carona do azeite dos outros. Você conhece alguém assim? Carona do fogo dos outros, do amor dos outros. Vê alguém que ama, aí, sente um arrepio, alguma coisa. Cuidado. As prudentes disseram, não, para que não nos falte a nós e a vocês. Ide antes e comprai. Vão aos que vendem e comprem. Ou seja, existe um preço a pagar. Tem gente que diz, Cristo pagou todo o preço. De fato, pagou todo o preço. Mas o preço que nós temos a pagar é o preço da diligência, do zelo, da busca, do interesse, do suspirar, do desejar o Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra diz que elas saíram. Essa atitude de última hora nunca dá certo. Correram de fato para pagar o preço, mas só que na hora errada. Quando voltaram, as prudentes já tinham entrado. E elas clamam, Senhor, abre-nos. E a resposta do Senhor é, verdade vos digo, eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês. Sabe que esse termo tem me incomodado muito? Você vê em Mateus 25, você vê em Mateus 7, o Senhor falando a mesma coisa. Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, fizemos e operamos milagres. E Jesus diz o seguinte, eu lhes direi explicitamente, abertamente, não vos conheço. Você conhece alguém só de olhar, só de dizer oi? Nós temos uma frase que é uma frase bem errada. A gente diz assim, eu conheço fulano de tal de vista. Não conhece. Você só conhece alguém convivendo. Estou inspirado no Nelson da Cristi. 25 anos, né? Deu para conhecer já, não deu? Vamos usar nossos queridos Nelson e Cristi como exemplo, porque nós somos a noiva. Jesus é o noivo. Ao ler Mateus 25, eu vejo que as virgens nécias, as loucas, elas queriam as bodas, mas não queriam o noivo. Tem gente que quer o céu, mas não quer o Senhor Jesus. Eu fiquei pensando, meditando nessas coisas, uma coisa radical que eu vou dizer. O céu não seria o céu sem o Senhor. O melhor do céu é o Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia! É porque Ele está lá. Amém ou não? Elas queriam as bodas, a festa, mas não queriam o noivo. E a grande prova é a sua negligência em não ter azeite. Aconteceu uma coisa muito engraçada quando eu já era noivo com a Selma. Nós marcamos a data do nosso casamento. Um exemplo, vai. Julho. Aí, passavam-se alguns dias, aí eu conversava com a Selma e falava, Selma, é melhor a gente mudar. Julho está muito próximo. Aí tudo bem, agosto. Alguns dias se passavam, eu ia de novo, Selma, vamos mudar de novo? Está muito próximo.
Setembro. Eu sei que nós adiamos umas 2, 3 vezes mais ou menos. Quando eu tentei adiar de novo, ela disse o seguinte: se adiar mais uma vez, eu não caso. Aí eu, para mim não perder aquela morena, falei, tudo bem. Fechado. 26 de outubro de 1991, está fechado. Mas sabe o que foi que aconteceu depois que fechou a data? Acabou meu sossego. Dia 26 de outubro, aquele dia, aquele evento, aquele momento, aquela expectativa, aquilo que nós havíamos fechado, combinado, começou a determinar meu estilo de vida, a influenciar profundamente a minha forma de ser e de agir. Por isso que eu disse, se nós não tivermos perspectiva nessas coisas, mirarmos os nossos olhos nessas coisas que têm de acontecer, é muito difícil vivermos como quem de fato quer participar daquilo ali. Eu fiquei questionando dentro do meu coração, poxa, Jesus dizer para uma pessoa, eu não te conheço, o cara expulsou o demônio, profetizou, foi aos cultos, andou com Bíblia. Meus irmãos, tradição não salva ninguém, religiosidade não salva ninguém, regrinhas não salva ninguém. Eu estou convicto de que a única coisa que pode nos salvar é um amor genuíno pelo nosso Senhor. Aleluia. É amarmos aquele que nos amou, é vivermos de fato constrangidos com aquele que nos amou primeiro. Nossa vida de amor, nossa experiência de amor pelo Senhor, na verdade, ela é fomentada, ela é intensificada pelo amor dele por nós. Pedro escreveu, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho meditado nessa passagem porque conhecimento fala de intimidade, fala de relacionamento. A palavra conhecimento na Bíblia é usada para coisas do tipo, conheceu Adão, a Eva, a intimidade entre um marido e uma esposa, um homem e uma mulher, conhecimento, intimidade. E Pedro diz, crescei na graça. É a graça, é a revelação da graça do Senhor, daquilo que Ele fez por nós, que nos leva a esta intimidade. Ninguém vive em intimidade sem manter seu foco na graça do Senhor. E para concluir, falamos que amar a Cristo é mais que temer o inferno e mais que desejar o céu. Amar a Cristo é muito mais do que essas duas coisas. E também é importante nós considerarmos que é muito desconfortável estar com alguém que não quer estar conosco. Você já parou para pensar? Que tortura estar com alguém que não quer estar com você. Você quer estar com o Senhor? Tem estado com Ele? Amor fala de relacionamento. Você vai lendo Cantares e você vai vendo como Ele vai trazendo detalhes. Mostra-me o teu rosto, os teus olhos. Ele vai traçando detalhes, os teus dentes, o teu pescoço. Meus irmãos, amor é investimento de tempo, é observação, é relacionamento, é intimidade. Querer estar com o Senhor na eternidade. Querer participar deste grande evento entre os escolhidos. É viver em amor profundo pelo Senhor e cultivar esse amor diariamente. Eu quero orar por você e com você nessa noite. Porque se não for por amor, não há nada garantido
na vida de ninguém. Quem não quer estar com o Senhor agora, não poderá estar depois. Amém? Ele disse para as virgens negligentes, não tinham azeite, foram negligentes: não conheço vocês. E eu não consigo conceber a ideia dele dizer isso para alguém que o amou, que andou, que viveu com ele. Aleluia.